Eu não sei. Prontinho, Eu não sei gravando. se está gravando aqui ou aí, depois a gente vê. Tá. Se Eu gravar vou, aqui, eu te eu mando. botei aqui para gravar no Cloud. Não sei, É, será que eu tenho esse serviço do Cloud? eu tenho. Então deve gravar no meu. Vai gravar no meu e depois eu te mando. Tá bom, feito. Vamos lá, então. Então vamos lá. Eu vou fazer uma devolutiva simplificada, até porque você já conhece a ferramenta, né? Feito. Mas quando a gente está fazendo a devolutiva para um cliente, normalmente eu falo dos 4 perfis, eu explico as características dele. Pode Você precisa pular. disso? Isso a gente já conhece há muitos anos, os Pois perfis. é, então eu vou Bora pular lá. essa parte. E normalmente também eu não envio o relatório para a pessoa vê o relatório junto comigo, para Ok, poder ela entender junto comigo, porque você já entende, então você conseguiu fazer a leitura. Agora, se a pessoa não conhece a ferramenta e os perfis, ela vai ter uma leitura e vai ficar confusa. Então, é melhor ela fazer junto comigo a leitura. perfeito. Vou compartilhar aqui para te mostrar o seu relatório. Você Ótimo. já leu ele, né? Eu li até a sexta página, é uma leitura que, na minha opinião, é uma leitura que tem que ser feita com calma, com tranquilidade, né? Para você poder observar os pontos e tudo mais. E Uhum. ontem tinha muita coisa, tava lotado aqui. Eu falei, cara, melhor eu pegar a devolutiva direto com a Joyce, que ela é fodástica nisso. Ela vai fazer melhor do que eu em menos tempo. Depois Tá. eu, com calma, É eu... legal você ler para você tirar suas próprias conclusões. é, Mas basicamente, assim, diferente do. Não sei se você já tinha feito o Profiler, você fez outras Não, ferramentas. fiz por outra ferramenta, mas esse daqui, dessa empresa, esse relatório, eu nunca fiz, é a primeira vez. Eu já trabalhei com muitas ferramentas. Por que que a gente usa o Profiler? Porque ele é a única ferramenta que traz alguns dados situacionais da pessoa. Ou seja, a gente consegue ver, além do perfil que ela está apresentando no momento, as questões dela de motivação, de adaptação ao ambiente, questões emocionais. Então, por isso, a gente usa tanto essa ferramenta para diagnóstico, por exemplo, de empresa, como para diagnóstico de equipes, para entender num processo seletivo o que que aquela pessoa está passando. Então, eu digo que a ferramenta, o relatório, é para a gente um norteador, que a conversa é que vai dizer se aquilo dali é realmente verdade ou não, porque por mais que tenha 97% de assertividade, é uma ferramenta que foi validada pela FMG, pela USP, tem aí alguns percentuais que podem apresentar erro. E aí, aqui no início, a ferramenta traz para a gente se tem algum problema. No teu caso, ele diz que foi feito de maneira correta e sincera. O que isso quer dizer? Que a gente vai encontrar 97% das suas características aqui. Dificilmente vai ter alguma coisa que você não vai concordar. Quando aparece assim, existiu conflito entre os perfis, eu sei que a pessoa teve confusão na hora de marcar, e provavelmente ela não vai se reconhecer 100% daquilo que eu estou falando. E aí eu posso pedir para ela refazer ou explicar para ela durante a devolutiva para ela entender o que saiu ali. No teu caso, tá bem certinho, então provavelmente você vai ler e você vai se ver no relatório de ponta a ponta, tá? Eu li já foi exatamente isso. Então, me surpreendeu o seu nível do comunicador, né? Porque eu Também. achei que o seu comunicador era maior. E aí vem de uma reflexão sua, talvez já foi e hoje está menor. Talvez Eu lá atrás acredito era que maior. eu não sei se eu não vi até se você viu o meu áudio, mas ah, os últimos 30 dias foram 30 dias que me obrigaram a caminhar. Eu até comentei isso no áudio com você. O Uhum, teste também do momento que a pessoa está vivendo, ela pode puxar características para aquele momento, né? perfeito, sim. Então, eu acredito, eu também me surpreendi. Quando eu vi isso aqui, eu me surpreendi. É, Mas na hora que eu vi isso aqui, eu falei, cara, eu tô vindo do momento onde caiu a equipe e, porra, eu meti a mão na massa. Tive que vir é, para a massa para resolver. exatamente. Por isso que ele fala, ó, neste momento, Alexandre está executor, porque não quer Exato, dizer que você é. Isso é muito importante, quer dizer que você está. Ou seja, no passado exato. você podia ter outras características e no futuro, dependendo do que você quiser desenvolver, você pode incorporar outras características. Por isso é tão poderoso fazer devolutiva para equipes, para profissionais, porque você dá a oportunidade da pessoa enxergar como é que ela está
e fazer um planejamento para desenvolver alguma coisa que ela queira para alcançar objetivos, né? Então, eu te vejo como mais comunicador. E aí, quando a gente for passando pelos pontos, eu vou te dizer por quê. Mas Tá. aqui está mostrando que o seu executor está extremamente alto. 37%, ele diz extremamente alto em comparação aos demais. Mas você tem um pouquinho de cada um. Todos nós temos os 4 em níveis diferentes. Então, o seu segundo perfil é o comunicador, depois vem o analista e, por último, vem o planejador, que a gente vê lá as competências mais baixas relacionadas à motivação, à paciência, que vem muito do perfil planejador, que é o perfil que é muito ligado a fazer algo para outras pessoas. O teu perfil é mais voltado para resultado. Por isso, o executor e o comunicador mais altos. E Olha, aí, rapidão, só um complemento. No que eu fiz anterior, inclusive a minha mãe até falou, pô, eu tenho teu teste anterior, né? E naquele teste, ela mostrava justamente, eu vou ver se talvez você passe por isso ainda hoje, mas ela mostrava o seguinte, como você reage sob pressão. E aí, isso que você está vendo aí é a pressão. E deu a mesma coisa do outro, que é na hora da pressão eu pego, abraço e resolvo. eu vou te Eu mostrar entro, isso. Tem um gráfico que mostra isso aqui para gente. tô Não doido pra é, ver. não é necessariamente a pressão, mas é como você está reagindo de acordo com a cobrança que você está tendo do ambiente. Isso, exato. Ele mostra isso aqui para gente. Mas esse daqui é o resultado já do que você tem de característica com que o ambiente está te pedindo. Já é como você está se comportando hoje. Aqui embaixo, a gente tem o percentual de características positivas e negativas, e a gente vê que o positivo é muito maior do que o negativo. O que isso quer dizer? Que do perfil mais alto que você tem, que é o executor, você tem 77% de características positivas do perfil e 29% de negativo. Todo perfil tem a parte boa e ruim, porque está falando da gente. Nós somos humanos, temos qualidades e defeitos. Sim, sim. Então, o que é a característica positiva do executor? Essa é uma pessoa enérgica, focada no resultado, uma pessoa que é destemida, que vai lá e faz, né? Que não tem medo de confrontações. O que é negativo do executor? Normalmente, o executor ele é visto como aquela pessoa mais intolerante, mais agressiva, não no sentido de ser uma pessoa agressiva no trato, mas de fazer rápido. E às vezes isso assusta outros perfis. Então, se você tivesse com esse percentual mais alto do que o positivo, eu te diria que você seria uma pessoa difícil de lidar, que as pessoas ao seu redor teriam dificuldade de lidar com você. Nesse caso, não, o teu negativo está mais baixo. Então, existe isso, algumas pessoas podem perceber, você pode reagir assim de forma mais exagerada em algum momento, de ser aquele trator que às vezes passa por cima das coisas, mas você tem o positivo mais alto, então você está conseguindo compensar isso. E a mesma coisa no comunicador. Então, o seu segundo perfil sendo comunicador, e você tendo mais características positivas, quer dizer que quando você usa o comunicador, você usa a habilidade de ser sociável, né, de explicar, de falar, de se comunicar com as pessoas, de se aproximar das pessoas, por uma questão sociável. E o negativo do comunicador é ele ser bagunceiro, desorganizado. E o seu executor sendo mais alto, você acaba atenuando isso daqui, esse nível de desorganização que o comunicador tem. E os outros a mesma coisa. Então, o planejador alto é aquela pessoa que é empática, que escuta, que tem paciência. O negativo do planejador é ele procrastinar. Como você tem um executor muito alto, a procrastinação provavelmente não aparece. Aparece em pouquíssimos casos para você. Tanto que ela está aqui em 2%. E o analítico, pode falar. Sabe onde o procrastinador meu ele aparece mais, Joy? Uhum. Não sei se eu vou chamar de procrastinador, mas assim, eu tento equilibrar com a decisão. Exemplo, a menina a menina lá que precisa do cupom é para segunda-feira, hoje é sexta. Então, Uhum. eu propositalmente deixo, eu falo, não precisa fazer agora, eu posso fazer até sexta, então eu posso vir até Uhum. sábado, posso vir até domingo, não preciso me desesperar com isso. E eu deixo, eu hoje pego essas tarefas
e aí as tarefas que eu sei que podem estar na frente e não são prioridade, eu deixo para lá e me concentro no agora. Que aí eu acho que é isso aí, é esse executor aí que, peraí, no meio desse negócio todo, o que é agora? O que eu posso deixar para depois? É assim, pelo menos, como meu raciocínio funciona. Eu chamo de teoria das pedrinhas. É, exatamente. E o analítico é essa necessidade de ser muito perfeccionista, de fazer tudo muito certo. É o seu perfil mais baixo, na verdade, o mais baixo é o planejador. É o próximo perfil, mas não tem uma intensidade muito pequena, uma intensidade baixa, mas ainda existe. Então, quando a gente tem um perfil, por exemplo, executor analista, é uma pessoa muito pragmática, racional, de processo, que precisa fazer daquele jeito, que é intransigente até com a mudança. No teu caso, o perfil secundário não é o analista, é o comunicador. Então, você acaba sendo mais flexível em algum momento, em escutando, né, e se comunicando mais. Mas o analista está ali em terceiro lugar. Então, quer dizer que existe isso em alguns momentos, de se voltar para a teoria, de querer fazer as coisas muito certas, perfeitas. Mas o negativo está baixo. Então, quer dizer que isso não acaba não te engessando, não te atrapalhando na maioria das vezes. Ele só é um alerta ali para isso não sobrepor o teu perfil de execução, de fazer. O fazer, entrar em ação, está mais rápido do que o planejar, do que o que ficar elaborando ali nas ideias, no campo das ideias. Então, isso aqui mostra o positivo e o negativo. Tem todo um texto para você ler aqui, que eu não vou ler agora, né? Basicamente está explicando o que eu te falei aqui. Ficou alguma dúvida do positivo e do negativo? Nenhuma dúvida. Tá. Aqui em cima ele fala um pouquinho das suas habilidades básicas que tem relação com o perfil principal. Então, diz que você tem muita determinação, automotivação e independência, que são características do executor. O executor é essa pessoa que não depende de motivação externa, ele tem uma automotivação muito grande, ele não depende de tapinha nas costas, ele sabe que é bom, ele sabe o que tem que fazer. E ele não gosta de ser controlado e comandado. Ele é independente, ele gosta de trabalhar por conta própria. Então, é Eu um mesmo. perfil. Exatamente. Você não precisava nem do disso. Você convivendo comigo, você já sabia disso, né? Só Sim, de... sim. Por isso que eu olhei e falei, cara, é isso. É, sou eu. Todinho. O que me confundiu foi aqui o perfil executor, ele é muito objetivo, ele é muito direto, assim, chega até a ser seco em alguns momentos. E você, às vezes, explica demais, né? Os áudios longos. Eu falei assim: tem alguma coisa errada. O Alexandre deve ter diminuído esse comunicador agora, porque eu tinha certeza que o seu perfil ia sair executor comunicador. E veio só executor mais alto, entendeu? Então, realmente deve ser reflexo do teu momento, porque você sim tem uma necessidade de aprofundar, de explicar o que você está fazendo. E isso não é do executor. O executor ele não quer nem saber o que o outro está pensando. Ele faz e acabou. Mas qual que é a tua conclusão que você acha que eu comporto assim? Porque eu sei quando eu mudei isso. Eu quero ver o que que você falaria sobre mim. O quê? Por que que você mudou? O que que eu mudei e por que que saiu assim? Eu me enxergo 100% no que você está Pelo seu falando. momento. Você precisou se adaptar. Não, é o seguinte, um que me... Tem dois, eu vou tentar ser breve. Dois treinamentos, e minha mãe estava comigo, inclusive, que eu fiz, e um foi é um treinamento que me mostrou com muita clareza numa dinâmica que, que quando a gente comunica mal, a Uhum, execução estoura. 90% de todos os problemas que tem é por uma comunicação ruim. uhum, Então, o que que eu percebi depois do treinamento e com equipes e mais equipes e mais equipes e mais equipes que eu vi? Que é me certificar muito bem e investir o tempo que eu precisar para que a tarefa que vai sair lá na frente saia bem feita. Então, uhum, esse papel da comunicação na liderança, e pensa, na época com caralhada de gerente, um monte de gente e tal, etc. Então, eu percebi muito que eu precisava investir tempo, para ter uma boa execução, eu precisava investir mais tempo na comunicação. Então, uhum, por isso, muitas vezes, você observa de eu dar mais detalhes, de eu pedir mais uhum. feedback, e eu Sim. faço isso de forma absolutamente intencional. Porque antes, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, quando eu entrei para a liderança,
era esse comunicador devia ser lá no baixo do talo, que era, vai lá, faz, ó, isso aqui, tal. Aí eu comecei a aprender sobre processos de delegação, etapas, e era Uhum. irritante para mim fazer isso. Então, sabe, esse executor devia ser ainda mais alto, provavelmente. Aumentou o analista também, que é esse que planeja, que é mais Exato, organizado, exato. detalhista. Aí eu comecei a perceber, pô, peraí, eu estou delegando função para a pessoa errada. Eu estou delegando a função para alguém que, mesmo sendo a pessoa certa, não recebeu a instrução necessária porque eu fui objetivo demais. Uhum. Então, eu preciso dar passos atrás, explicar com detalhes e pegar feedback. E hoje eu procuro fazer isso de uma forma. Hoje não, né? Já faz muitos anos, pelo menos 10. Tá? No mínimo 10. 10 não mais, uns 15 anos. Que eu Uhum. foco nisso. Tentar procurar detalhar um pouco mais, pegar feedback, me ter certeza de que isso aconteceu. E o próprio Roberto Justus também, no outro treinamento, ele fez a dinâmica e focou 100% nisso. Falou, cara, olha aqui, você vai e acabei de lembrar do quarto treinamento que eu fiz, que foi uma dinâmica, não sei se você já fez essa dinâmica, separavam dois grupos com o mesmo número de pessoas e num davam instruções claras e o outro tirava da sala. Ele dava uma instrução rápida e genérica. E aí você botava os dois grupos juntos e começava a disputa. E aí tinha a pontuação. O grupo que recebeu a instrução tipo, produzia 95% a mais do que não recebia. Então, Uhum. todas essas minhas vivências mostraram isso. Eu preciso me dedicar mais a uma comunicação, eu preciso investir mais tempo para eu garantir uma boa execução do que eu não vou fazer. Uhum. Então, Sim. procurar ser claro nesse sentido. Legal. Isso sim. O que eu faço sempre, principalmente trabalhando esse momento aqui da devolutiva para desenvolver liderança, é ensinar as características de cada perfil para você conseguir observar. Porque aí você não precisa mudar os seus comportamentos ali, o seu perfil, para você se comunicar melhor. Você pode se adaptar ao perfil da pessoa. Então, um exemplo aí da Luciane, que está começando a trabalhar com você. A Luciane é analista planejadora. Então, você precisa detalhar as informações para ela, sim. Você precisa perguntar se ela entendeu, você precisa acompanhar, precisa entender a parte emocional dela. Agora, por exemplo, comigo você não precisa, porque eu sou executora, assim como você. Então, se você explica demais, para mim já cansou, já é chato, Dia, entende? Então, né? entender o perfil de cada pessoa que você trabalha é importante para você ser ainda mais assertivo. E você tem essa capacidade, porque o perfil executor saca as coisas muito rápido, ele é muito rápido para perceber. Então, isso não é nenhum problema. Então, essa determinação, essa independência, automotivação é o que mais aparece para você aqui, que são qualidades de liderança. Então, por isso que Sim, as habilidades básicas que trazem aqui no relatório são as habilidades de comando, de direcionamento, né, de alcance de resultados através dos seus processos e através das pessoas que vão trabalhar com você, porque você tem as características principais para fazer isso acontecer. E aqui fala um pouquinho, né, dessas habilidades comuns, depois você pode ler com calma, que vai aprofundar isso que eu estou te falando aqui. E o gráfico que vai mostrar um pouquinho essa questão do ambiente que você está falando é esse aqui, ó. eu Então, estou ele traz. confuso nele. Foi a hora que eu parei. Pode ver, deve estar na página 6. Aí confundiu, eu falei, deixa eu falar com a Joyce. É isso mesmo, página 6. O Tá que vendo? esse gráfico mostra para a gente? Ó? Na linha roxa, aqui na bolinha roxa, azul, é o teu perfil atual, o que a gente viu lá em cima, nos percentuais. Então, você tem o executor, depois o comunicador, depois o analista e, por último, o planejador. Então, o gráfico está seguindo aquele percentual que apareceu para você. E aí a gente vem com essa linha vermelha com quadradinho, que é justamente o ambiente, que é essa cobrança que você está sentindo do ambiente para ter características e um perfil diferente. Então, aqui mostra que você sente que você precisa ser mais planejador e analista, e diminuir o seu executor e diminuir um pouquinho o seu comunicador, tá vendo?
Então, Sua o que você... bruxa, sua bruxa. Todo mundo fala isso, que eu sou O bruxa, povo mas me chama de bruxa, sabia? eu só interpretei. Você tá dentro da minha mente, da minha alma, do meu espírito. É exatamente isso aqui. Exatamente o momento. Pô, eu tive que abraçar tudo. Foi a nossa reunião. Tem que abraçar tudo. Não é a minha. Eu sei que esse não é o meu lugar. Não Aham, posso continuar aqui, porque não, senão eu não cresço desse jeito e eu também não ajudo a crescer os meus parceiros. aham. Eu preciso subir os outros dois lados, eu preciso melhorar isso aqui e botar, sair da execução e botar pessoas no processo. É. Exatamente. A bruxa, Então, você já entendeu que é com carinho, né? Que eu falei. sim, não, todo mundo fala, pergunta se eu tenho bola de cristal, mas eu falei, eu só conheço a ferramenta, estou te explicando o que Exato, está são os fazendo dados, aqui. né? Você lê muito bem os dados das pessoas. Parabéns. Muito, muito massa. Então, e tem um triângulozinho cinza aqui. O que que é isso? É a adaptabilidade. Ou seja, é a sua capacidade de se movimentar e reagir à cobrança externa que você está sentindo. E a gente enxerga aqui que ela está praticamente no perfil que você já está tendo hoje. O que que isso quer dizer? Que por mais que você se sinta cobrado para aumentar o planejador ou analista, você não está se movimentando para isso. Você sente a cobrança, mas você não acha que você precisa ser assim. Você pode fazer quando necessário, mas você não precisa ser assim. Mesma coisa diminuir o executor. Você reconhece que esse executor é bom. Então, aqui, ó, o triângulo está dizendo que você não está disposto a se movimentar. Você está lá Que naquele. louco, mas isso aí eu estou sentindo o contrário. É? Eu tenho a certeza absoluta de que eu tenho que fazer um movimento. Mas Uhum. esse é um momento que, se eu largar, não tem quem executa. Então, como é que Sim. faz? Ou executa errado. Ou se eu largar no momento, por exemplo, estou com um bando de bebês, pessoas novas na equipe. Então, se Uhum. é nova, eu preciso manter essa posição. Se for essa leitura, eu estou total. Mas o vermelho aí, cara, esse aí é o objetivo, é o gol, é para onde eu estou me movendo nesse Ah, é o que sentido. eu digo sempre quando eu estou enxergando. Eu pergunto sempre para a pessoa assim: você quer ser esse perfil que a linha vermelha está indicando? Ou Com você está sendo certeza. cobrado por alguém para ter esse perfil? Porque Com se você. certeza, eu já sei que eu tenho que estar lá. Eu preciso disso. Porque se eu Mas ficar pensa o aqui só na seguinte: minha execução aqui, ó, se eu ficar só na minha execução, eu prendo os processos. E eu prender aham, os processos, como é que vai andar o resto? Não vai funcionar. então. Só que se você aumenta o planejador analista e diminui o executor, a tua capacidade de entrega de resultados vai ser muito menor. Então, é o que eu digo Sério? sempre, às vezes o que a gente idealiza por uma cobrança, por uma comparação, às vezes, com outros perfis, não é o melhor para a gente. O melhor é a gente usar da melhor forma aquilo que a gente já tem. Então, o que que Fez seria o ideal? contrário, Joyce. Ó, vamos pegar Hum, aqui na minha situação de baixo estresse. Se eu estou com estresse sob controle dos processos das pessoas. Cara, era exato. Eu vivi muitos anos nessa linha que você está aí vermelha, muitos anos. Era uma maravilha, porque com um telefonema eu tinha pessoas que tinham a execução e a liderança e o processo na mão. Então, com uhum, um telefonema e poucas palavras, era a época em que eu falava, só checava, dado tal, tal, e a pessoa já era até treinada a me dar o feedback. Falava, quando eu atender o telefone, eu preciso que todas as vezes você já faça esse processo para mim, tá bom? Eu ia treinando as pessoas. Então as mas pessoas já isso não é chegavam, a pô, característica do planejador, isso é do executor. O planejador é aquela pessoa que liga e fala assim: oi, fulano, você tá bem? Como é que tá o dia hoje? Faz o seguinte, eu tô precisando muito da sua ajuda. Tô com um problema aqui, você consegue me ajudar? Esse é o planejador. É a ah, pessoa que esse tem não sou eu. paciência. Não sou eu. Esse sou eu se eu tiver diante de uma situação onde eu não tenho a pessoa por exemplo, com a intimidade profissional, vamos dizer aqui, né? Uhum, Nós temos aí 4 meses trabalhando juntos. É diferente de ter 4 anos. É diferente de ter 10 anos, né? Como você tem, por exemplo, com a Paty Mose. Paty Mose, você uhum, piscou, ela já entende o que você quer. sim, sim. Então, esse momento, e é o que eu ensino nos meus treinamentos de liderança, você precisa ser meio camaleão. Você precisa Uhum, começar a observar com quem que você está falando e você adequar o seu discurso ao quem você está falando. Você, por exemplo, eu tenho aprendido a lidar com você já percebeu? É uhum, tipo, procurar ser mais objetivo,
entender um pouquinho mais, né, que você já compreendeu e já está também na mesma sequência, entregar para você as coisas um pouco mais estruturadas. São Uhum. coisas que eu venho percebendo e a gente vai adaptando com cada um. Sim. Mas eu não imaginava. Foi bom você ter falado. Eu, por exemplo, eu confundo as pessoas porque eu tenho dois perfis opostos, né? Eu sou executora e planejadora. Então, olha só, o executor, Isso é bem nítido no seu. o executor e o comunicador, eles são perfis de energia, de extroversão, né? De reação e de emoção, os dois perfis. Os perfis planejadores e analistas são perfis introvertidos, perfis que não têm facilidade de se comunicar, que são perfis inseguros, que olham mais para dentro. O perfil executor e comunicador são perfis de alta segurança, ali, de energia. Exibidos. Então, você tem os dois aqui mais altos que são de energia, de fazer, de autoconfiança, e por isso acaba passando e fazendo aquilo que você acha certo. Eu tenho um e tenho o outro. Então, em alguns momentos, eu vou pesar muito o que é bom para o outro, vou pensar muito nas pessoas e vou precisar planejar e organizar bastante, mas sempre buscando fazer, entregar, ser mais rápida, porque o negócio aqui, ser empresária, me trouxe esse perfil e ser líder também em algum momento. Mas a Ah, minha natureza é essa aqui. A minha natureza é ser planejadora, analista. Sempre fui. Enquanto RH, o meu perfil mais alto era isso daqui. Sempre como fui. empreendedora, você foi empurrada para o outro lado, né? Na verdade, Enquanto líder, eu aumentei isso aqui quando eu comecei a ser líder em empresa, de tanto feedback que eu recebi, para ser mais direta, para ser mais, ter menos pena das pessoas, aí eu comecei a ser mais executora. Né? Então, assim, estou te explicando até porque a gente trabalha junto. Normalmente, quando eu estou fazendo devolutiva, eu não falo de mim, mas eu estou sim, falando sim, que a sim, gente sim. chegou nesse ponto, Claro, para é você bom, é bom. entender. Então, o que saiu aqui, né, para você, nessa interação com o ambiente, que a gente vê também lá embaixo, aqui no gráfico de liderança, é uma necessidade de você aumentar o perfil planejador, ou seja, você ser mais voltado para pessoas. Então, a liderança que você demonstra é uma liderança dominante formal, ou seja, é aquela liderança que cria o processo, que sabe o que tem que ser feito, e as pessoas têm que seguir aquilo que você criou. Mas você está buscando, olha o vermelho aqui de novo, buscando ser um líder condescendente informal, ou seja, escutar mais para fazer o que é bom para todo mundo, quebrar um pouco de regras, seguir menos o procedimento e ser mais flexível. Mas você não é assim, ó. O perfil que você tem é este daqui. Então você está Tá? buscando ser assim. Exato. Eu adoro conseguir operar assim. Eu consigo ver claramente anos que eu consegui operar legal, mais tranquilo. Mas esse perfil precisa de uma equipe foda. Uhum, Executora, confiante, que está junto com você, que você tem um nível de confiança muito bom para você poder dar essa relaxada aqui, entendeu? uhum, Agora, se você der essa relaxada e o troço todo descambar, aí, exatamente. aí não funciona. Então, eu estou neste momento. Inclusive, foi uma das conversas que eu tive com a minha mãe. Eu falei, cara, nós estamos num momento de novo, de estruturação de equipe, entendeu? Quando eu saí da SOS, eram 7 anos com uma equipe muito forte, uma equipe que desenvolvia pessoas. Isso já estava dentro do algoritmo que eu planejei. Então, quando um cara saía, já tinha outro tão bom quanto ele ou melhor. Então, Uhum, era muito confortável, eu estava nessa linha vermelha, entendeu? Eu conseguia trabalhar muito planejamento, conseguia fazer as coisas com muita calma, com muita tranquilidade. Mas agora nós estamos, ainda mais no marketing digital que a gente vive, né? O marketing digital exige muito essa uhum, competência técnica, né? Essa execução no prazo, essas coisas exatamente. todas exige, é um mercado nosso e muda. Então, É. se você não atualizar, ferrou. Então, é exatamente essa reflexão que você tem que fazer. Qual é o perfil que eu preciso ter para o meu momento e para atingir os objetivos que eu tenho? É um perfil mais condescendente, informal? É um perfil mais planejador, né, e analista que vai ficar seguindo todo um processo? Não, é um perfil de ação, que é o que você já tem, de execução e de dominância e formalidade.
Então, você já está tendo as características que você precisa, só que existe uma cobrança sua para ter outras. E, às vezes, não está acontecendo contigo, porque eu já vi aqui, e aí vem... Tá doendo, Joyce. Porque para mim é horrível. Para você pensar. Eu acho que para mim, para você, para todos. É muito ruim quando você está com uma equipe ainda imatura. É muito ruim. Você Sim, tem que triplicar o seu nível de atenção, de cuidado, de checagem. É o que você falou da situação da menina aí, entendeu? Você não fica em paz, porque, porra, acontece não. 10 situações que deveria já existir um padrão de Uhum. resposta e, porra, dá 10 respostas erradas. Eu falo, É. puta que pariu. E o que que a gente faz enquanto executor? Pô, se eu não estiver na frente desse negócio, não vai funcionar. Eu tenho que pegar e fazer, porque só eu sei fazer certo. A gente tem essa mentalidade. Só que a gente não pode fazer sozinho, né? Porque senão a gente nunca vai passar Não para a cresce, não próxima escala. etapa. Não escala, não consegue ficar em paz escalado, Isso aí. entendeu? Agora, uma coisa que é muito do perfil executor e comunicador e que você conseguiu traduzir aqui é a parte emocional. Então, esse relatório ele é um dos únicos que traz o seu momento atual em relação a essas mudanças que o ambiente está te pedindo. Então, por mais que você tenha essa cobrança, necessidade de ter o outro perfil, outras características, como a gente falou, isso não está atrapalhando você. Porque olha só, o teu índice de energia está normal alto. O que é energia? É o pique para o trabalho. É disposição. Continua normal alto. Então, a exigência do meio ela está alta, olha aqui. Quando eu vejo relatórios com exigência do meio alta, eu já vou na energia e na positividade e sei que ela está baixa. Porque quando você está se sentindo cobrado, é normal você baixar a sua energia e a sua positividade. No teu caso, tá alto, não tá hiper alto, tá normal. E aí é um ponto de atenção para você não deixar isso cair. O que Então, que eu por falei mais para você na última reunião? que sim, que você Lembra? entra Me na dá reunião. 3 dias, eu preciso ressuscitar. Eu É, sei que eu preciso comer, eu sei que eu preciso dormir, eu sei que eu preciso fazer atividade física, eu preciso voltar para eu voltar com mais força, sim, é entendeu? isso aí. E quando eu estava na sexta, na sétima reunião, que minha mãe veio para cá esse dia, ela falava: Meu filho do céu, não é possível, você está na sexta reunião e você está na energia lá como se estivesse na primeira. Eu falei, mãe, ou eu meto o pé inteiro e faço bem feito, ou eu não dou conta de entrar lá e fazer o negócio mais ou menos. Então, essa Aqui, questão. por quê? Olha o porquê. Exato, é isso aí. Automotivação extremamente alta. Exatamente. Então, quando a gente olha a energia aqui e a automotivação, e aí eu estou te explicando isso porque você também trabalha com equipes, isso é legal você aplicar nas pessoas que trabalham com você para entender. Quando você tem esses dois, você fala assim, pô, essa pessoa vai conseguir passar por tudo quanto é problema. Porque é uma pessoa que está com energia e tem automotivação. Então, pode vir o que for, que ela vai conseguir lidar bem com aquilo dali. Porque a gente não quer que a pessoa sofra calada, a gente quer que a pessoa passe bem pelo problema. Lógico, lógico. Então, por mais que ele tenha passado por toda essa turbulência, aqui você manteve a sua automotivação, a sua moral, que é a sua autoaprovação, continua também alta, está normal alta. O seu aproveitamento está muito alto. O que é o aproveitamento? É o quanto você percebe que as suas habilidades, experiências estão sendo bem usadas no seu trabalho. Porque se você estiver fazendo uma coisa que você não se sente reconhecido, não sente usando a tua capacidade, você vai diminuir o aproveitamento. No Esse teu sou eu, caso, todinho. o aproveitamento está muito alto. A positividade, consequentemente, também fica alta, que é a sua autoestima, e a flexibilidade, que é a capacidade de mudar, também está alta. Amplitude é o ambiente de trabalho. Você trabalha de casa, você trabalha com vários perfis diferentes, clientes diferentes. Então, não dá para você ter uma amplitude baixa, que é você querer um ambiente só. Né? A sua amplitude alta, você sabe o ambiente que você gosta, mas você se adapta a esses ambientes também, com facilidade. Então, em resumo aqui, a incitabilidade é a reação ao estímulo, é essa rapidez que a gente fala. Então, chegou um problema, você reage. Pessoas que têm incitabilidade baixa precisam planejar. A Luciane tem uma incitabilidade baixa. Ela recebe o comando, ela precisa planejar, analisar para fazer. Dá um passo para trás, né? Dá um É, passo para A gente conversou eu e sobre isso na você reunião com não. ela, que eu tive A gente ontem. recebe a missão dada é missão cumprida. A gente vai lá e faz. O Lucas E também não fala, é né? assim. Vamos embora.
Lucas também tem o perfil da Luciane, da Paty. Então, a gente tem que saber lidar com esses perfis para extrair o melhor deles. É o Então, stretch, se você puxar mais, ele estoura. é isso aí. Você leu esse Então, livro você leu esse livro do Jack Welch? É um fininho assim. acho que Ele fez um não. muito, ele fez um grosso assim, que ele pegou Aham, todas as experiências dele da GE. E, pô, é aham. um livro que só de se olhar para ele você fala, puta merda, cara, é um Isso. ano para ler esse negócio, é complicado. Aí eu acho que ele mesmo percebeu e ele fez os 10 segredos de Jack Welch, pequenininho, Ah, não, não li não. capítulos resumidos assim, e um Vou deles é o baixar no stretch. Kindle. E aí aí um dos capítulos, que é o capítulo do stretch, e minha mãe, que também liderou 1 milhão de mulheres, ela já virou e falou muitas vezes, ela que me deu o livro, inclusive. Ela falou, olha, lê esse livro aqui, porque esse livro tem o resumo do que você precisa para rápido já ter as sacadas. E esse capítulo Aham, do stretch é que nem a calça stretch, você puxa. Ela falou, você tem que... E na época eu estava com uma equipe nova também, com pressão e metendo pressão na equipe. Aí foi por isso que ela me deu o livro e falou sobre isso. Aí ela pegou um desse assim, e falou, ó, tem que prestar... Quando você tem a equipe, você tem que prestar atenção nisso aqui. Ela fez exatamente isso, ó. Isso é o stretch. Você tem que manter a atenção no uhum. maior nível possível sem estourar. A Entendeu? resiliência, né? Com equipe, com equipe. Uhum, Pensa o seguinte, tua equipe, se você manter ela frouxa, ó, é aqui. uhum. Agora, quanto de pressão você tem que pôr? Ó? Qual o máximo de pressão que você dá conta para ela produzir o máximo possível sem Uhum. estourar? Isso aqui é a magia da liderança em relação a você conduzir. Isso aqui, ó. E aí ele fala sobre isso no capítulo do stretch. Qual o nível de pressão que você consegue colocar sem a pessoa estourar, trabalhando bem e feliz? E achar isso é magia na liderança. É É, magia, com certeza. né? Na vida, Porque né? é percepção. Você precisa perceber o outro e É falar, isso puta, aí. se eu estourar um pouquinho mais, se eu puxar um pouquinho mais aqui, ele já começa a ficar tenso, estressado, ruim e a coisa não vai. É Então, isso aí. deixa eu soltar um pouquinho, Esse é tá? o segredo. É. Agora, Então, sabe o que que eu tenho visto atualmente em equipes? É muito difícil hoje. Antigamente, o que que eu via 10, 15 anos atrás? Você conseguia fazer isso. Ó. uhum. Hoje você está conseguindo fazer isso. Tá todo mundo à flor da pele. Aí tá todo mundo passando por um problema. Todo mundo tem muitos problemas. O nível de tensão seu você consegue ter muito menos. Aí você dá um Sim, pouquinho, esse pouquinho que você dá, pá, estoura. pois é. E aí vem um reconhecimento para a gente que tem esse perfil. A gente tem essa capacidade. Você vê, eu passei por vários problemas de saúde e assim, para eu reconhecer que eu sou diferenciada, é difícil, porque eu não tenho a autoconfiança que você tem. Eu tenho um planejador que me puxa para baixo, né? Então, eu trabalho muito isso na terapia. Poxa, eu viajei, a prima do Lucas passou por 10% do que eu passei e ela tá com síndrome do pânico, não sai de casa, não consegue trabalhar. Eu passei por um monte de coisa e continuo entregando aqui o meu máximo e fazendo o meu trabalho. Não vou dizer que da mesma forma que eu fazia antes. Eu enxergo que não, mas as pessoas não percebem a diferença na qualidade. Quem percebe sou eu que estou mais cansada só, né? Isso é Então a gente tem essa capacidade, mas outros perfis não têm. E a gente tem que entender isso. o meu feedback, assim, também, um pouquinho, se você me permite, trabalhando com você 4 meses, é assim, eu vejo você uma garota incrível, uma mulher sensacional, entendeu? Uma super heroína mesmo aí, da turma do Diogo, a heroína aí, a Mulher Maravilha e tal. E o que... Você está com 30 aí? 5. 5. Assim, você já passou pela situação do burnout, do estresse e tudo mais, e tudo que a gente já sabe. Então, assim, e você lida com tanta gente melhor, tanta gente pior, tanta gente de todo tipo, você realmente dar esse passo que você já está dando na sua vida hoje, eu acho que você acertar esse stretch seu. Qual que é o teu Sim. nível de stretch, entendeu? De tipo, pô, eu sou foda mesmo, tá tudo bem, tá ótimo. Mas o seguinte, eu também tenho os meus limites, entendeu? Então, esses limites bem, Exatamente. bem entendidos, porque, meu, foda você, às vezes é só ir. Você pode ir com a força toda que você tem, com a cobrança que você tem e tudo mais, mas às vezes a mesma coisa poderia acontecer com você num tempinho um pouquinho maior. Uhum. Sacou? Estica um pouquinho esse tempo aqui e Sim, preservar um pouquinho a você mesmo. sim. Sacou? Porque as coisas Mas, bem estruturadas, elas vão acontecer. Você está aham. bem.
Quem que é melhor que você no... Sério mesmo, cara. Sou fã fudido seu. Eu falo de você bem para todo mundo e vendo você pegar minhas sessões. Não consigo falar de quem eu não acredito. Eu tenho livro, animal, fudido, tenho capacidade técnica. Falei com a minha mãe, inclusive vamos comprar um livro para ela. Que eu falei, pô, cara, é um livro de cabeceira, realmente um manual técnico, tem um profundo conhecimento, é um comprometimento, uma paixão que você faz. Inspira, eu tenho escutado as pessoas que falam de você, você inspira, né, as pessoas. Uhum. É uma mulher incrível, cara. Então só dá essa acertadinha nesse parte, assim, entendeu? Esse seu planejador, que eu vejo que é forte pra caramba, esse seu É, planejador, são coisas que muitas vezes, naquela situação que eu estava com a equipe melhor, eu conseguia fazer. Tem tantos relatórios que você pega e faz, etc., que era o jeito que eu operava, que eu tinha esse tempo e essa confiança na equipe para eu poder. Deixa eu estruturar melhor ainda para ficar mais organizado, prazo, tempo e etc., para conduzir essa equipe. Mas sou seu fã, viu? Você é uma garota de ouro. Mas a gente, para entender o comportamento que a gente tem hoje, a gente tem que entender a nossa história, né? Então, por É, que que eu sou assim? Por uma questão de sobrevivência. Se eu não tivesse sido assim, eu não teria chegado aqui, porque eu venho de é, uma família pobre, né? Então, se eu não exato. trabalhasse demais, se eu não fizesse as coisas, mesmo passando por cima do meu limite, eu não teria chegado aqui. É o que eu trabalho muito na terapia, tá? O que me trouxe até aqui talvez não vai me levar mais No longe. próximo nível. Então, é um processo, realmente, é um processo. Mas isso é a alegria de viver, na minha opinião. É, É sim, o que sim, traz energia, né? Esse desenvolvimento, autodesenvolvimento, é o que traz a grande alegria, que traz energia para cima, entendeu? exatamente. E o detalhe, é engraçado, muitas vezes os mentores que estão perto de você também. A minha mãe, por estar aqui comigo esses dias, quando veio, estourou mais uma nova bomba agora, mais uma, tá? Aí essa nova bomba que estourou agora, que eu peguei tudo e eu botei, que eu falei, mãe do céu, quando ela sentiu a minha energia baixar um pouquinho, ela falou assim, você é preparado, você vai Uhum, tirar mais isso de letra. Eu, é isso aí. sabe o que o Pablo Marçal fala da identidade? A pessoa que É, está do seu lado que reforça a sua identidade. Você é sim, sim. preparado. Ela falou só isso. Eu, pá, É, cara, eu já falei, vamos embora, vamos entrar em ação. Olha o que você falou do executor, tem sim, um sim. termo que você usou. Eu já peguei o código, já implantou e já dali já começamos e já achamos solução para mais esses problemas que a gente vai ter que tratar, né? Pois Mas vai é. lá, segue que tá uma Então delícia. é isso, assim, o ponto de atenção para você é tudo que está normal. Então, tudo que está normal aqui quer dizer que ainda está alto, mas pode diminuir, para você tomar cuidado. Então, a energia normal alta quer dizer que você está com o pique do trabalho, mas se você não entender o seu limite também, entender o que é bom para você, essa energia pode baixar. A sua moral também, a sua autoaprovação, quer dizer que em alguns momentos tem algumas coisas que você não aprova e que você Uhum. precisa reconhecer, né, a sua parte positiva para poder essa moral não cair, para a positividade não cair, que é a sua autoestima, para a flexibilidade não diminuir, que é tão importante para o teu trabalho, e para a amplitude também. O restante está alto e está ok. Então, olhando para isso aqui, eu consigo enxergar se a pessoa está estressada, se ela está passando por alguma dificuldade, né? Então, é a parte do relatório que diferencia outras ferramentas. Imagina quando a gente trabalha isso com as equipes, a gente consegue ter um panorama do que está acontecendo ali. Às vezes, quando aparece, por exemplo, aqui a flexibilidade baixa, a gente pergunta: está acontecendo alguma mudança aí na empresa? Aí, tá mudando o gestor, e a pessoa não está se adaptando. Então, é uma ferramenta que traz muitos dados. E olhando para o teu relatório, tem tudo a ver com o que você está passando agora, mas com o ponto positivo de que você não está deixando cair os níveis, tá administrado aí. Então, é só Você cuidar percebe para quando não você diminuir. percebe quando eu falei para você na reunião, Joyce? A verdade é essa, aconteceu X, etc, tará, eu reagi assim. É o seguinte, velho, eu fui pro campo, tô todo estourado, deixa eu recuperar, entendeu? Sim, Eu preciso recuperar. Você vai ter o melhor de mim sempre, mas aí que tá. Eu, sem medo de nada, que é onde eu realmente acredito nessa relação de parceria que traz energia de volta, é quando você consegue enxergar, todo mundo consegue enxergar todo mundo vê todo mundo, entendeu? Então, é o momento. Preciso realmente botar e voltar com mais força ainda. Eu estou é sentindo isso isso, sabe? Com essas aí. experiências, dão cada vez mais força de entender quem Isso, você isso está aí. cercado, que tipo de aprendizado você tem que tirar disso,
Como que a Uhum. gente precisa evoluir. Eu acho que é isso. É isso, isso dá energia, se a gente sai mais forte, né, da experiência, isso Sim, dá energia. Né? exatamente. Então, aqui eu já falei para você dos gráficos, né, mostrando essa questão, e é essa cobrança do ambiente que está fazendo aqueles índices lá diminuírem um pouquinho. Então, é reconhecer cada vez mais as características que você tem, ao invés de ficar querendo ter um perfil que você não tem. E aqui explica um pouquinho desse estilo de gestão requerido, do seu estilo de liderança. Então, diz que você tem opinião forte, é independente. Então, talvez por isso você trabalhe por conta própria. Eu também sou assim. Então, é difícil você ter alguém te controlando, te comandando, né? Você vai trabalhar bem com pessoas que te deem espaço para fazer o teu trabalho da forma que você acredita. E Sim, aí, você consegue extrair de verdade isso. Você consegue extrair o meu melhor desse jeito. Você, se quiser puxar o 300% do Alexandre, é isso, entendeu? Aham, É o, é o, é o, e é o, é justamente autonomia, é tudo que você está falando. Autonomia, liberdade, poder compartilhar, né, das isso aí. decisões. Eu Trabalhar acho com um que, problema complexo, não ficar exato, fazendo coisa operacional, é pensar em pois é. coisas que, né, tem a ver com a tua capacidade de trabalho mesmo. E eu E vejo, pode falar. não, eu ia falar agora de você enquanto gestor. É como você gosta de ser liderado e como você lidera. Você lidera da mesma forma, né? Então, a diferença é que, como você sabe que você é muito bom, dificilmente você vai achar alguém na equipe que seja bom como você. Então, vai existir essa necessidade de ter um padrão muito elevado, né, para quem trabalha contigo, de você entrar para fazer porque você sabe fazer, então você prefere fazer sozinho do que colocar alguém para fazer aquilo, né? Então, aqui Eu está vivi dizendo, ó, você algumas acha que épocas de alguém. ouro de liderança, você não tem noção. Eu, com equipe assim, animal, sabe? Que você, todo mundo respirando na mesma energia. Puta, é bom demais, cara. Então, mas É é bom. difícil demais, né? Mas é divertido. Por isso que é bom. É isso que me motiva, entendeu? É bom pra caramba. Você tá com a galera que o pessoal respira o mesmo ar. O Pablo fala muito de unidade. Eu gosto muito que ele fala sobre unidade. Você, todo mundo fala na mesma língua, na mesma energia, na mesma vibração, indo para a mesma direção. E aí, quando isso acontece, cara, é magia, é magia. É a magia na parte de. Aí é gostoso trabalhar, muito gostoso. É, Porque você não está sozinho, esse é o ponto. Você está com um grupo de líderes fortes. pois é. Então, e nesse grupo de líderes fortes, mesmo se acontecer alguma coisa de um meio abalar, você tem uma rede de apoio, um puxa o outro para cima, sobe e a gente mantém a Sim. energia e o compromisso. Isso é muito Só, legal. só que assim, é praticamente impossível a gente conseguir essas pessoas. Então, foi uma coisa que eu aprendi e até vejo hoje todos os dias nas empresas, é que não existe essa equipe assim, de alta performance. Você vai ter que criar. Isso. Então, ou você entende que não dá para fazer sozinho, você precisa construir essa equipe, ou você trabalha com as pessoas mais ou menos e absorve a maioria das coisas. Eu entendi que eu prefiro desenvolver pessoas, Eu então também, também. é um caminho mais difícil, mas é o melhor caminho. Não Mas tem tem um jeito. terceiro caminho melhor do que esses dois. Qual? Vamos lá. Agora, nosso caso, nós estamos se associando com pessoas fodas, Uhum, ok? Pessoas diferenciadas. Agora, tudo que você conseguir melhorar a execução, ok? Com uma equipe que não precise ser tão foda assim, né? Nas automações, nos anúncios, em tudo. Quanto mais a gente conseguir fazer isso rodar e chegar mais redondo aqui, para você não ter que escalar a equipe, pensa o seguinte: qual o mínimo que eu preciso escalar de equipe com o máximo de conversão? uhum, Entendeu? Então, como é que eu uso o máximo de automação? Por exemplo, um anúncio no Facebook eu considero automação, tá bom? É sim, porque é alguém trabalhando, é você trabalhando ali sem você estar lá, certo? uhum, Como também aquela automação no WhatsApp que você bota uma linha, é alguém trabalhando sem você ter que explicar tudo o que tem que fazer. Então, o máximo que você conseguir levar de automação com conversão, associado a pessoas fodas, cara, para mim é o máximo. Porque, por exemplo, você vai tirar o meu máximo daqui, do que eu faço da parte de frente, e você, eu sei que você entrega qualquer coisa que eu prometer. uhum.
Compreende? Então, assim, eu tenho automação diminuindo essa energia que precisa ser dada para alguém fazer alguma coisa, Sim, e eu tenho as pessoas excelentes em cada um dos lugares, com competência e autonomia para fazer tudo que precisa, é. entendeu? Mas, de Aí, qualquer forma, você vai ter que desenvolver esse modelo de trabalho, entende? Não isso, vai estar pronto. exatamente. Vamos dizer que a gente ficar achando que o problema são as pessoas e que as pessoas... Não vai adiantar nada. Ou a gente pega e fala Vai, assim, eu tenho que desenvolve, resolver e desenvolver isso daqui, exato, ou então eu vou ficar eternamente insatisfeito e sobrecarregado, entendeu? perfeito. É É isso isso. mesmo. Então, aqui fala do seu estilo de comunicação, que é franco e direto. Aqui é a parte que eu não concordei. Alexandre normalmente é enérgico e fala sem rodeios, mas pode ser muito um manipulador se achar necessário. Eu Ó, não acho que você fala sem rodeios. é porque tá escrito uma palavrinha que você não leu. Qual? Palavrinha, normalmente. Ah, entendi. Não é o Eu tempo não todo. estou no estado normal. O que Entendi. você está vendo aqui não é o meu normal. O Uhum. meu que você está vendo aqui é um estado de extrema pressão. Uhum. Então, eu Entendi. estou conduzindo o processo com um nível alto de pressão. O meu normal é esse. E o meu normal que eu considero é quando eu chego no quê? Acertei os processos, acertei as pessoas. Aí eu estou normal. Se eu tiver Uhum. com processo ok, pessoas ok, opa, você vai ver eu virar uma princesa. Uhum. Vai ver o cara mais delicado e assim, com o mínimo de rodeio possível, porque as pessoas, eu falo, ele tem dizer, que é o normal, que quando eu tô com a equipe redonda, isso acontece. O Sim. cara me olhar, ele respira, ele já sabe o que eu quero. Uhum. Agora, isso não está construído, então hoje eu preciso de investir mais nessa comunicação. E isso é muito proposital, isso é muito, eu tenho muita consciência do que eu estou te falando aqui, entende? Uhum. Agora, é Entendi. um exercício? É um exercício. O exercício, eu acho que em cima de tudo que eu estou vivendo prestar mais, pelo que eu estou percebendo, e você me fala se você também percebe isso, prestar mais atenção no outro que está do outro lado, para ver se, É, para conseguir certificar o outro, do outro lado o sim. quanto eu preciso de investir desse tempo. É, eu acho que esse é a maior oportunidade de desenvolvimento do teu perfil. É como você vai ver nas competências aqui embaixo, ó. Nas competências aqui, você vai ver a baixa empatia, baixa capacidade de ouvir e alta proatividade, dinamismo, automotivação. Então, quando você consegue manter isso daqui e aumenta um pouquinho essa capacidade de ouvir, né, essa empatia, você se conecta mais com aquela pessoa e aí a tua comunicação e o resultado final vai ser melhor, porque você está conseguindo fazer de um jeito que aquela pessoa precisa e não do teu jeito dinâmico de ser, né, do jeito que só você entende, porque senão você vai trabalhar sozinho sempre. Olha só o que aconteceu, e me ajuda com o seu ponto de vista, por favor, como minha amiga, minha sócia, minha parceira, com tudo. Uhum, Com este mês foi o pior mês de todos para mim aqui em relação à pressão, a tudo que aconteceu, e você já sabe por quê. Olha o treino, tô treinando, falar menos. Ah, mas é o seguinte, então eu tive uma reunião com a Fabi, aonde eu fui lá e abri 100% do jogo com ela e tudo mais, e falei para ela, Fabi, eu estava eu fui tolerante demais, porque antes desse mês, em 2 meses, eu já estava tendo problema com a pessoa X, assim, assado, e tentando corrigir, sendo uhum, tolerante, ouvindo, não sei o quê, piriri, parar. E ela virou e falou assim, Ale, talvez você tivesse que baixar essa tolerância, você está sendo tolerante uhum, demais. uhum, A tua tolerância está no... Pô, você não viu o que estava? Será que você acreditou mais que precisava acreditar na pessoa? uhum, Será que você não tinha que já ter feito a intervenção ali no momento e ter o corte? Porque eu sempre olho assim, Joyce, o meu modus operandi e como eu penso. Cara, construir uma equipe, construir um relacionamento, uhum. são às vezes anos. Você derrubar são segundos, Sim, com entendeu? certeza. Anos. Então, eu faço de tudo e o último possível para eu derrubar essa relação. Pô, tudo que eu já ensinei da empresa, tudo que eu eu pego pesado no treinamento, pesado, eu Uhum, explico. Se o cara não entender em 1 hora, ele precisar de 6, eu fico 6 com ele, mas eu vou com ele até ele entender.
Se ele estiver comigo, eu vou até ele entender. E aí, esse ponto aqui, eu concordo total, mas engraçado no teste, me passar, justamente depois da Fabi falar isso que ela falou, e do feedback que a gente teve seu, eu virei e falei assim, cara, pô, de repente eu tô bonzinho demais. Uhum. A interpretação que eu tive, assim, eu tô dando mais atenção do que eu deveria. É. Faz sentido? Não Ou faz? então, não é só atenção, porque a sua interpretação pode ser tolerância, mas pode ser pela sua rapidez e pela sua autoconfiança e energia, achar que aquilo dali não é um problema. Então, você ignorou o problema e continuou. Ah, isso aí vai resolver, a pessoa vai resolver. Não é só uma questão de ser muito tolerante, é uma questão de manter, né, o seu dinamismo, o foco na entrega, no que você tem que fazer, e ignorar que aquilo dali é um problema de uma pessoa que você deveria ter parado para resolver. E aí não é que você tem que diminuir a tolerância, a empatia, é que você tem que aumentar essa capacidade de percepção do que está acontecendo com o outro, do que está acontecendo com a tua equipe, para você poder agir mais rápido e manter o resultado. Quer Talvez ver, ó, pode ser isso. deixa eu compartilhar com você um problema que eu estou resolvendo agora, nesse momento, que foi o novo que acabou de estourar. Eu estou há 7 meses com uma pessoa que esses 7 meses, o que ele deveria ter atingido de conhecimento nesses 7 meses, tá? De tudo que ele viu até agora, deveria ter acontecido em 2. 2 seria para uma pessoa lenta. Uhum. É o meu caso com a Gabi. É exatamente por isso que eu estou falando, ó. Em 2 deveria ter acontecido, está passando 7. Uhum. O que está acontecendo com a minha tolerância agora e tudo mais? Cara, eu tenho que apertar um pouco. Eu dei uma apertadinha, adivinha o que aconteceu? Espanou. Ah, não. Uhum. É o E eu Paulo? é intolerante. E aí, pô, você é intolerante, você não treina, você não sei o quê. Aí vem aquela carga Uhum. de reclamações, que na hora que você vê a carga das reclamações, você fala assim, puta que pariu, é por isso que não tá rendendo, porque a É pessoa, isso aí. se ela não É o tá, perfil errado, né? exato, entendeu? Aí nós É. chegamos a um ponto que nós chegamos e falamos, cara, vamos então rever essa situação inteira. E eu, vamos dizer assim, tomei essa decisão de ir um pouco mais para cima e de agir mais rápido, por quê? Por causa da conversa que eu tive com a Fabi. Ela falou, "Lê, acho que você está, de repente, dando tempo demais, timing demais. Será Uhum. que você tem Só que que o agir Paulo é irmão dela, não é? para você ver? Olha o problema. Problema. Mas aqui tá. Mas o Paulo, eu não coloquei no contrato dela para isso. Para Uhum. ela não ter esse tipo de problema, porque imagina a gente ter um problema, ele senta, vai jantar com ela e vai falar Aham. dos problemas que estão acontecendo aqui. Sim. Entendeu? Então, inclusive, eu abri isso com a Fabi abertamente. Falei, cara, e a Fabi foi 10 como sempre. Falou, ó, cara, nosso negócio, nossos negócios, nossa família, nossa família. Faça o que você tiver que fazer. Uhum. Não se prenda e não aumente a sua tolerância e fique Que deixando por bom. causa disso. Faz o que tem que fazer e segue em Uhum. diante. Segue firme. Então, é isso que eu falo, que é legal trabalhar com gente foda, entendeu? É Sim, que sim. esse tipo de postura é uma postura muito madura, Claro. entendeu? Muito madura. Então, é isso que também estou fazendo ajuste agora. Tem que fazer esse É, ajuste. tem pro lugar do Paulo, tem o Rodrigo que trabalha comigo. Só que eu acho que o Rodrigo é um pouco mais sênior do que ele. Sim, Então, eu não sei se o Rodrigo tem interesse em ficar fixo com alguém, né? Que eu tenho isso também. hoje ele trabalha em vários projetos. Então, mas se você Não, quiser mas conversar. o problema com o Paulo foi outro. Por quê? Porque ele é licenciado. Licenciado é tipo um franqueado da minha marca, ok? Então ele tem clientes dele. Tem Ah, tá. clientes deles que, como você é minha. Ah, Então, tá. ele precisa ter o planejamento, ele precisa pegar uma mentoria, entender o processo, executar e trazer o feedback. Só que os feedbacks que vêm, meu Deus do céu, Joyce. Lembra que eu te falei assim da Lu? A Lu Uhum. acerta em 95, 97% dos feedbacks. Ela Ah, consegue. ele faz closer também? Ele é closer Não, também? closer não. Ele é Ah, tá. parte técnica. Parte técnica. Entendi. Só que ele entra como. Ele conseguiu uma cliente como estrategista. Uhum. E aí, o que que acontece? Como estrategista que ele conseguiu o cliente, quem aumentou dele sou eu. Então, eu boto o método, coloco a tarefa, só que o que que aconteceu? Até agora, não, ele não saiu como é que chama?
do CLT. Ele tem a cabeça do CLT. Para ele, eu sou chefe dele. E todo dia eu falo para ele, cara, eu não sou teu chefe, presta atenção, você é licenciado de uma marca. Você tem o seu próprio negócio, esse cliente é teu. O É. CNPJ de assinatura é assinatura sua com dele. E ele não entra na cabeça dele. Ele me vê como chefe, Aí, entendeu? voltando ao que eu falei para você aquele dia na reunião, que o problema tá na contratação, na análise dessa pessoa, dessas pessoas que você está trazendo para você. Porque talvez você olhou, mas teve uma visão míope ali de que ele estaria dentro desse perfil que você espera do licenciado. E ele não está. Perfeito. Não tá. Ele... Tinha duas coisas ali que eram importantes naquele momento. Primeiro, que é uma característica minha, acho que vai ser quase impossível você ver eu trabalhando com parente. Quase que impossível. Você vai ver que eu já Não, separei. nem eu. Eu tenho várias pessoas Faz muitos na minha anos que família. Agora, a minha filhada fez 17 anos, precisa estagiar. Eu já falei assim, eu adoraria que você estagiasse comigo, mas não vai dar certo. Eu vou arrumar um estágio para você. Comigo, não. exato, exato. E aí, uma das coisas que eu vi na estrutura que a Fabi tinha antes, que só tinha parente com parente com parente. Todo mundo era parente de todo mundo. Nossa. E era um amigo conhecido do parente, não sei o que, papapá. Eu falei, puta merda, cara, nós estamos no meio. Quando eu abri, sabe aquela reunião do RH que eu mostro? Eu abri o Uhum. RH, eu falei, olha a relação aqui, olha essa aqui, olha, a tua relação informal domina a empresa hoje. Domina. Então, É, vamos tentar ajustar isso. E eu já tenho um contrato, então deixa eu ajustar, colocar ele aqui, botar ele de assistente e oferecer uma oportunidade. E eu imaginei também, sem fazer uma avaliação mais profunda, que o cara já tivesse um lance de, por ser a Fabi, foda do jeito que ela é, eu falei, pô, o cara deve ter o DNA ali, né? Se é, ele tiver uns 20%, eu acho que roda animal, né? Eu pensei assim, mas olha. não tem 3, entendeu? É, E exato. aí, aí tá tendo esse conflito. Mas ele, por exemplo, para operar, se ele não precisar pensar e eu entregar para ele só o que ele tem que fazer, ele é perfeito. Ele executa muito rápido, desde que você entregue mastigado para ele. Então, Ah, é o CLT. aí não Agora, dá. mas, por exemplo, se ele fizer um termo de pesquisa procurando uma ferramenta e a ferramenta não aparecer, ele trava e fala: não dá certo, não sei o que foi. É, a Mas você Gabi pesquisou a também é segunda, a assim. terceira, você tentou, você entrou no tutorial, você. Não. Então, é um perfil de dependência muito grande, entendeu? É. Muita dependência. E ele precisa ir à frente. Uhum. Então, e com uma ansiedade muito grande, então, para manter como assistente, eu manteria tranquilamente. E foi até uma proposta dele. Cara, eu continuo como prestador de serviço, consigo fazer para você, mas, pô, desenvolver um produto do zero, eu estou confuso, eu estou isso, eu não estou preparado. Eu achei melhor a gente se reorganizar Claro. e muito provavelmente ele vai ficar como um prestador de serviço. Ainda vamos testar isso e ver se, com essa ruptura, se a relação ainda se sustenta, né? Porque Uhum. se ele continuar com o perfil de chateado, aí nem isso vai funcionar, É, entendeu? exatamente. Mas é isso, é sair desse lugar de fazer rápido e às vezes parar e olhar para essas pessoas, para os perfis que estão trabalhando com você, para poder enxergar e fazer essas pessoas trabalharem da forma que você gostaria, né? Uhum. Então, as suas competências aqui, elas estão muito mais altas no lado do perfil executor. Se a gente for dividir em quatro aqui, esse Aham, círculo, entendi. a gente vai ter aqui o perfil comunicador, aqui o planejador, na parte de cima, os perfis voltados para pessoas, então o comunicador e o planejador são perfis voltados para pessoa, e os perfis executor e analista são perfis voltados para processo. Então, você tem o lado esquerdo aqui, todo do executor, e o direito do analista, né? Então, por isso esse daqui está maior, essas competências aqui são as maiores, porque estão relacionadas com o teu perfil mais alto hoje, que é o perfil executor. Mas você tem todas as competências em níveis menores, né? Então, o que está mais alto aqui? Vamos ver Nossa, o tá que. me perturbando demais, Joyce. É muito ruim você trabalhar com equipe imatura. Meu Deus do céu, Ah, como que é? Você tem que ó, explicar tudo. Isso me dá até um supetão, assim, mas eu falo, eu sei que é necessário para agora. Então vamos fazer. Olha o executor falando, entendeu? sim, É necessário, então vamos fazer. Paciência, respira, conta até 10, mastiga o isso bolinho, aí. faz a parada, entendeu? Não tem jeito. Então, ó, proatividade, automotivação, multitarefas, tudo muito alto para você. Orientação por resultado, rigorosidade, também alta. E o que está baixo? Não tem nada baixo. Tem normal alto.
Então, quer dizer que você tem todas as competências porque você tem um pouquinho de cada perfil. Mas essas aqui são as suas competências mais altas. E o que eu recomendo sempre? Olhar para o que está mais alto, para o que você tem mais alto te ajudar a desenvolver aquilo que você precisa, que não está tão alto assim. Então, se você tem, por exemplo, automotivação, se você tem, por exemplo, orientação para resultado, isso pode te ajudar a levar essa orientação para resultado e essa motivação também para as pessoas que trabalham com você, entendendo elas, escutando mais, né? Mas, de alguma forma, você vai ter menos paciência para fazer isso, porque a proatividade é muito alta, né? A orientação para resultado é muito alta, então a paciência normalmente diminui. Tem gente que me pergunta, já Exato, essa dá para ter... pressão. E tem uma coisa que está me irritando profundamente, Joyce. Eu te falei, falo 10 vezes por caso. Está me irritando muito. Assim, eu tenho que parar a contar até 1.800, que é ver como é que está o RH hoje. Como é que está o RH hoje? O RH hoje, cara, inclusive, depois de meditar, de ver esse problema todo, ó, de novo, né? A gente entra sempre no drive Uhum, da solução, né? Que o que eu fiz no passado deu muito certo. E tem, uhum. não sei se você já assistiu o 100% Humanos no Netflix, já assistiu? Eu comecei, mas eu achei meio chato. Cara, para assistir aquilo. Por mais chato que seja, para. Comportamento, são testes de comportamento. Ah, sim, aí eu comecei a achar chato e parei. Mas assim, E os é primeiros? chato, mas é o seguinte, você assistiu o dia que eles fizeram um teste entre faixas de idade? Tipo, Acho que sim. 18 a 30, 30, 40 e Uhum, 50 e 60. Pá, os resultados daquele teste bateram exatamente com a experiência que eu tive na minha vida profissional. Quando eu vi uhum, aquilo, eu falei, caralho, eu passei por isso. As duas equipes que mais performam, por incrível que pareça, são as equipes ou mais velhas, muito mais velhas, ou as muito mais jovens. uhum, O que é que eu fiz nessa época onde eu fiz a reestruturação da equipe? Eu peguei a galera mais velha na supervisão, que aí tinha muita gente, né? Peguei essa galera mais velha na supervisão, trouxe elas aqui comigo, junto, e armei aqui toda a parte da gerência, da supervisão, e peguei os jovens, mas com um processo muito forte. uhum, Então, esses jovens vinham com a cabeça muito aberta e se eu tinha jovens bons, com qualidades legais no perfil, eles vinham com a mesma sede de aprendizagem e respeito. Isso uhum, é o que aconteceu na minha experiência. Então, a produtividade era animal, a energia era monstra, porque você dava o toquinho e ele saía com tudo, mas ele saía com direção. uhum, Então, o que que eu estou tendo agora? Eu estou tendo um perfil de uma galera de meio, de 35, de 40, uhum. mas que não tem o perfil, que os 35, 40 bons estão aí na sua cadeira. Uhum. É, Eles estão aí, eles não estariam lá, entendeu? tem Pensa. exceções. Eu não gosto de colocar. Eu sei que as pesquisas mostram para a gente uma margem, uma base, mas eu não gosto de colocar as coisas em caixinhas, sabe? Exceções, exceções. Tem Eu exceções. gosto de olhar as pessoas na individualidade. Então, por exemplo, a Paty é exceção. Ela tem 37 anos. 37 anos. E não quer trabalhar para ela, não quer, não tem vontade de ter uma empresa. É a pessoa ideal para você. Se ela É adaptou perfeito, a trabalhar perfeito. comigo desde muitos anos, é grata, porque eu peguei ela como uma assistente, tornei ela uma coordenadora e hoje ela trabalha comigo aqui, é praticamente uma gerente, faz tudo. Percebeu? É Uhum. o que eu acabei de te falar. Ela é o perfil que era da minha supervisão. Que dá para ser desenvolvido. Então, é Exato. isso que você tem que observar, né? É olhar aquela pessoa e entender primeiro quais são os pontos principais que você precisa. E aí é criar um processo mesmo de cargos, de função, com competências de cada um da tua equipe. Se você quiser, eu posso te ajudar com isso. Bom Onde demais. você vai entender o que cada um precisa ter de comportamento, que o principal é isso, Exato, e o que está dando problema para você é comportamento e exato. entender ali, na hora de analisar no recrutamento, se é a pessoa certa para trabalhar contigo e acompanhar por alguns meses, porque ninguém vem com estrela na testa. A gente Exato. faz os testes, mas é o tempo que diz para a gente. Exato. Principalmente um cara como eu, quando chega na minha idade, com a experiência que eu tive, tem algumas coisas que a gente tem um cinturão de utilidades do Batman. Eu sempre brinco com isso nos Uhum, treinamentos. Você tem aqui o cinturão de coisas que você está ligado que funciona, entendeu? uhum, Você já testou, você já fez de um jeito, você fez de outro.
Então, o meu próximo passo, que eu estou vendo diante do problema que eu estou vivendo agora, que eu estou planejando, para justamente o planejador subir um pouco, sair um pouquinho da execução, eu fazer esses testes de fazer um novo processo seletivo, trazendo uma galera mais jovem, ok? Com uma outra cabeça de resposta a esses estímulos, e eu vou testar coisa que eu já fiz no passado. Então, vai ser uma transição, não se faz isso, eu já sei, não se faz de hoje para amanhã, não é uma semana, não é 15 dias. Mas é algo que eu acredito que eu vou caminhar para esse sentido, entendeu? Trazer, porque eu vou te dar mais um exemplo. A Fernanda, sabe que eu terminei com a Fernanda, né? Tá Não. sabendo? Terminei. Isso daí é 10 anos. Mais isso. Pô, então é por isso que tá essa confusão toda. Entendeu? Mais isso, pra você ter uma base. Né? A gente faz um mês e meio. Eu acho que você estava 10 anos. 10 anos. 10 anos. E aí, mas a Fernanda, lá dentro da empresa dela, ela tem exatamente esse perfil. Ela tem uma nutricionista, que não formou ainda, está no quarto, quinto ano para formar, é registrada como estagiária. Cara, ela é um monstro, é um monstro. Eu falei, cara, ela tem que virar tua gerente, tua sócia. Essa menina tem que virar tua sócia. Fica de olho nela, ela é muito boa. Tem iniciativa, tem proatividade, tem drive, sabe? Tem responsabilidade. Perfil super bacana da menina. E, e ela ganha, cara, pra você ter uma base, ela ganha bolsa de R$ 800, ganha bolsa de R$ 800 de estágio e comissão por vendas do que ela faz. E ela fica tirando ali um pau e meio, dois. Fala, Fernanda do céu, não perde essa mulher, pelo amor de Deus. Efetiva logo, põe ela na carteira, faz, tem que fazer. Ela é muito boa, RH hoje não é uma coisa fácil. E a empresa está faturando quase 300 mil por mês, filho. Entendeu? É. Então não é por falta de dinheiro, é um, é Uhum. um, chegar lá e efetivar, né? Sim. Então, esse perfil dela ali, eu quero pegar esse perfil, pessoa com soft skill, alta responsabilidade, compromisso, a fim de aprender, a fim de crescer, sabe? E aberta, uma pessoa aberta, um momento aberta, e que vai saber absorver e executar o que a gente precisa, entendeu? A próxima vez que você for contratar, se você quiser, eu mapeio junto com você e a gente aplica o relatório para você ver se vai facilitar a tua análise. Porque Legal. aí a gente compara o perfil, entende? Para Você ver. Eu fez, inclusive, comparei aqui. Pode falar. eu acho que é sobre o que você ia falar agora. Você fez até uma comparação que eu queria ver como é que ficou. Fiz. Fiz aqui de você, na parte de competências, com a Luciane. Hum, Mas a análise que eu faço é fora do sistema. Eu certo, faço Excel porque o sistema não traz tudo que eu preciso. Mas da aqui já dá para você superposição. perceber, ó. E a Luciane tem um perfil oposto ao teu. Mas olha que legal, que é um oposto que dá para complementar para vocês trabalharem bem juntos. Então, enquanto você tem menos capacidade de ouvir, menos perfil técnico, menos detalhismo, ela tem mais, mas ela tem menos proatividade, dinamismo, dominância. Então, assim, talvez porque ela vai fazer bem, porque ela precisa entender o cliente bem. Ela precisa Exato, fazer exato. uma boa mentoria, mas você vai ter que estar puxando ela para fazer mais rápido, para estar mais focada no resultado, É o que porque já ela que está não é acontecendo. tão assim, sabe? Então, aqui dá para a gente ver a parte situacional, qual a diferença entre vocês, né? A intensidade dos perfis. Então, é legal você, por exemplo, comparar uma pessoa que já faz um trabalho muito bom com você com uma que você está contratando, para você ver se elas têm perfis próximos. Porque se uma funcionou, se tem um comportamento que você gosta, você comparar com a que você está contratando vai te dar uma ideia se aquela é próxima daquilo, se tem algo que você precisa desenvolver com o passar do tempo. Então, te dá mais mecanismos de desenvolvimento. Mas fechando aqui teu relatório, já são 12h20, a Ah, gente tem a área dos talentos. Então, aqui diz qual é o seu talento principal hoje, quais são, né? São vários. E aqui traz de novo aquela ideia do meio, ou seja, qual a cobrança que você está sentindo para ter outro talento. Talento aqui está muito ligado ao comportamento, tá? Então, você tem muito alto aqui o talento 2, o talento 13, né? Então, muito alto está o competidor, o comandante e o administrador.
E aí, tá vendo que aqui tem sempre um vermelhinho? O vermelhinho é a cobrança que você está sentindo. Então, daqui tá Deixa eu ok. entender esse vermelhinho. Se ele tiver muito para a direita, a cobrança está muito alta? Não, aqui tá baixo. Quanto mais para isso Para a aí, para a direita. direita tá alto, tá certo. Tá. Então, eu sou um comandante, está alto e eu não estou me cobrando muito em relação ao comando. É isso? Não, isso aí. Mas em Estou relação me ao cobrando muito em aconselhador, relação a diplomata, ó. Tá vendo? ó, aconselhador você já está se cobrando para ter mais. Atendente, professoral, técnico, né? Basicamente são esses que você está querendo ter mais, que são talentos lá do perfil planejador e analista. Aí eu te pergunto, que é o que eu faço, pergunta que eu faço para os clientes. Você gostaria de ter o talento técnico, atendente, professoral, aconselhador e não ter o competidor, administrador e comandante? A minha resposta vai te estranhar. Eu tenho o comportamento necessário para o momento. Não, mas você gostaria de Posso não não. ter. Não adoraria ir para o lado do planejador, que é o melhor dos mundos. Porque é o que eu te falei, processo adequado, equipe adequada, cara, é a vida dos sonhos para gente. Mas você E o não detalhe, teria não é algo mais. que eu... Não, o ponto é o seguinte, Joyce, não é algo que eu... Ai, é o que eu quero, que eu nunca vi. Eu já estive lá, eu sei como é que é. Uma coisa é você ir no restaurante, ter comida, e você sabe o sabor. Outra Aham, coisa é você falar, minha primeira vez que eu venho aqui. E eu já fui esse lugar, eu já estive lá. Como eu uhum, estive lá, eu quero voltar, pô, é legal pra caramba. Pô, você tá com a equipe top, você tá com o processo alinhado, e o troço tá só subindo e indo maravilha, e você tá só, uhum. você dá um telefonema, você dá um oi antes de você falar, o cara já te entrega o que você precisa. Pô, por que que é melhor que isso? Então não precisa ser comandante e competidor, é isso? Eu posso soltar mais o Leme, Sim. Mas o que sacou? eu estou te falando é o seguinte, que muitas vezes o que a gente está querendo ter não é o que a gente precisa. Então você está querendo ser mais motivador, professor, técnico, e isso não vai de encontro com o que você está fazendo, com o que você precisa para o que você está fazendo, Isso, porque que é esse momento é um administrar um momento que eu tenho que negócio. puxar. Esse momento é um momento de puxar, de pegar, Então, de mas comandar, de mesmo que pegar não na mão. tivesse que puxar, mesmo que não tivesse que puxar, você gostaria de não ser assim para ser esse perfil mais aconselhador ou você gostaria de ter os dois? Cara, eu não sei se eu estou entendendo a forma que você está perguntando, mas se eu puder optar agora, eu quero viver no segundo ali, ó. Esse aqui é chato, pegar tudo, dá muito trabalho, gasta muita energia. Você gostaria de estar nesse daqui? Claro, lógico. Entendi. Faz sentido? Você também não gostaria? Ah, eu já Menos tenho um pouco pressão. desse daqui. É o que eu estou te Então, dizendo é o seguinte, que você, como um dono de empresa, é praticamente impossível você alcançar os seus objetivos só com isso aqui. não, Então, só com ele não. Qual que é o lance aqui? Quando eu tenho gente muito boa e processo muito bom, isso acontece. Eu mas o já que eu sempre... tô te dando uma alternativa, uma escolha. Perder o que você já tem para ter o que você quer. Não, não, não. Eu uso o que Então, precisa no momento. é para você pensar que o que você está tendo é suficiente para o que você precisa agora. Sim, sim. Na situação atual, esse é um comportamento escolhido, viu? Eu vou ver se eu Aham, pego um material que eu tenho do meu curso de liderança para mandar para você, que você vai ver eu falando lá sobre o que eu estou te falando agora. Que aham, eu faço uma dinâmica onde eu coloco 5 grupos dentro da sala. São 5 grupos. Cada grupo tem um perfil de liderança. E tem um uhum, quinto grupo, que esse quinto, que tem um que solta tudo, tem um que prende tudo, tem um que, como é que fala? Tem um que é da parte, é o que prende tudo, que é o centralizador, que solta tudo, que é o laissez-faire. Tem como é que fala? Tem os outros dois agora que eu não lembro direitinho, e tem o quinto. O que que é o quinto? Que é onde é o objetivo da aula e da dinâmica. O quinto é o cara desenvolver esta habilidade de entender que os 4 são importantes, uhum, mas você precisa entender a situação. Quem manda no teu comportamento é a situação. Então, uhum, qual é a situação que eu estou vivendo agora? É esta, então puxa aqui, ó. Ah, é X, então vem para cá.
Se você tiver um comportamento fixo, e que é o que você viu ali no meu disco, que é a adaptação, se você não adaptar e tiver um comportamento fixo, você sempre centraliza, ou você sempre solta, ou você sempre faz de tal jeito, puta, você não está considerando o chá do momento, que é o chá que você ensina também. Qual o Sim. conhecimento, habilidade e atitude que eu tenho da minha equipe no momento? Uhum. Porra, eu estou lidando com uma tarefa de curto prazo que o cara não precisa ter conhecimento nenhum. Cara, eu sou incisivo e direto. Quebrar uma parede. Você não precisa de conhecimento nenhum. Você tem que ter força e um martelo na mão. Você consegue? Então vai lá, bate. Não é para você questionar, é para você bater. Uhum. Entendeu? É Você isso vai ser aí. diretivo, né? Então, cada situação. Por isso que eu estou te dando um contexto para você entender da minha resposta. É, Sim. eu aprendi e há anos eu faço isso, que é eu estou primeiro observando a situação. Eu Uhum. observo a situação, observo o que que eu tenho. Por exemplo, a Joyce. A Joyce é chá lá em cima, os três, tudo estourado. Cara, vai, é aquilo que você falou, fala menos, entrega e deixa ela aí. Eu vou ficar aí Uhum. pegando o pé da Joyce. Tanto que Uhum. aí eu ensino na aula, depois dessa dinâmica, eu ensino para eles como não ser esquizofrênico diante da equipe. Porque quando você vira um líder situacional, que a gente chama, esse líder situacional, ele pode ser visto como esquizofrênico, um maluco. Uhum. Porque, pô, com o Joãozinho, você pega no pé, você fica em cima, você ensina. E com a Maria, você larga ela. Pô, você É. está pegando no meu pé. Aí a gente faz um protocolo de reunião, onde a gente fala sobre a liderança situacional e falando, ninguém será tratado igual. É isso aí. Ninguém aqui Então, dentro da esse é o equipe. grande fundamento aqui da gente trabalhar com mapeamento comportamental. É a gente entender quem a gente está sendo, para a gente olhar para as pessoas ao nosso redor e entender como tratar cada uma como ela gostaria de ser tratada. E não como a gente gostaria, porque eu já sei como você gosta de ser tratado. Mas talvez tratar a Luciane, tratar a Paty, tratar o Lucas da mesma forma, não Não vai trazer funciona. o mesmo benefício. Não Se eu funciona. bater no Lucas, por exemplo, como eu bato em você nas reuniões, ele não aguenta. Mas eu sei que você aguenta, entende? Então tem que ser Ah, diferente. Ave Maria. Vamos lá, pode bater, a gente aguenta. Então, esse gráfico aqui que fecha o relatório, ele está mostrando, mais uma vez, o que você tem de talento atual para você usar mais e o que você gostaria de ter para você perceber como chegar lá com o que você gostaria, com o que você já está tendo hoje. Basicamente, essa é a lógica, tá? E aí a gente fecha o relatório, é legal você ler com calma tudo que a gente Sim. passou. Ficou alguma dúvida? O que você achou? Ai, maravilhoso. Eu sou seu fã, você tá ligado, né? Fãzão fudido mesmo. Gosto muito de você como profissional, como pessoa. Acredito muito em você. É demais. E eu queria um último feedback seu de tudo que você já trabalhou comigo até o momento, do que você viu de relatório, que você viu de análise, é, Uhum. que tipo de ponto cego poderia estar acontecendo, de eu não estar observando, numa análise final tua aí. O que que você acha que, Alexandre, da minha perspectiva como especialista, Uhum. o que que eu acredito que vale a pena você prestar atenção? Sim. Eu vou te mandar depois a comparação com a Luciane, tá? Eu vou fazer detalhada para você ver, para te ajudar. Eu vejo o seguinte, que esse perfil que está demonstrando aqui não é o perfil que eu conheci, né? Como eu já te falei antes. O perfil que eu conheci há 4 meses atrás foi um perfil mais prolixo, mais apegado ao processo, que precisava fazer as coisas daquele script, senão não daria certo. Então, eu vejo que o momento está te fazendo realmente ter esse perfil de mais rapidez e de mais execução, mas que você tem a tendência de ser um pouco mais analítico e comunicador, que são os seus os perfis secundários, né? E que talvez por isso a gente teve alguns atritos, porque eu também sou muito executora. Então, eu não estava vendo você trabalhar no mesmo ritmo que o meu. Então, quando eu falei para você, o que você acha que poderia ter melhorado? Poxa, ao invés de a gente fazer um processo enorme, se eu tenho uma pessoa, fala, entrevista aquela, coloca para dentro, depois a gente vê. Eu sou muito assim. Eu entendo que tem algumas coisas erradas na empresa, porque eu sou assim. Mas eu sou de fazer e depois consertar, né? Ao invés de não fazer, eu prefiro fazer do que não fazer. Sabe aquilo? Me arrependo do que eu fiz, não do que eu não fiz. Eu tenho esse lema para minha vida. Então, por isso talvez eu trabalhe tanto, porque eu faço, banco o negócio, depois eu tenho que consertar.
Então, você tem esse outro lado do processo, do planejamento, que talvez foi algo que veio de choque aqui com a minha forma de trabalhar, entende? Mas que a gente está se adaptando agora. Eu entendo o teu lado, eu entendo o porquê que você tem isso, e você já entendeu aqui a nossa fome, a nossa urgência, o porquê de fazer as coisas, né? E eu acho que isso é fundamental, é a comunicação, e a gente falar o que está acontecendo. Que talvez por conta do tempo, né, de ter prazo para as coisas, e talvez da gente ser prolixo em algum momento, uma reunião que poderia durar 1 hora, dura 3, e a gente vai ficando cansado, porque vai entrando muito nos detalhes. A comunicação não foi tão eficiente no início, mas eu acho que agora a gente está melhorando. Legal, legal. Eu acho que agora você também entende o porquê no início. É um período de aprendizado meu com você, com o Lucas, É. de vocês. Então, Uhum. eu procuro garantir de que a mensagem esteja bem recebida, que a gente entende. E Sim, eu sim, acredito que a maturidade, com o tempo, com isso, com esse tipo de reunião que a gente fez agora, sim. né? Entender os meus perfis, entender os seus, a gente consegue é, se adaptar Trabalhar melhor. melhor e conhecer. E é disso que eu te falei, que quando você tem o tempo, você conhece cada pessoa, você sabe que cada um Sim, é capaz, onde cada um faz, aí você começa a mudar o comportamento. E eu acho que você já teve prova um pouco disso, sim. de Mas aí que volta o ao perfil perceber melhor executor, né? você, vou lá e, opa, peraí, então eu preciso É, adaptar isso aqui com a Joyce, sim, entendeu? isso aí. Mas aí volta lá no meu perfil executor, que é a dualidade. Ao mesmo tempo que eu bato, eu assopro, né? Eu vou lá, eu exijo e penso, o que eu poderia ter melhorado naquilo? Então, assim, quando eu sou muito chata com a questão do prazo, da rapidez, é porque tem um prazo. Então, talvez, se a gente precisa desse tempo, volta a falar, a gente tinha que ter fechado um trabalho de 1 ano, não de 6 meses. Isso me E, preocupa. Joy, assim, sobre esse assunto, é o que eu te falei. Ah, olha só, olha como vai batendo os tilt e tudo, vai estourando os tilts. Se, na maioria das vezes, quando a gente fala de forma enfática que eu não fecho 6 meses, um monte de gente chega e fala assim, então não vou, não, acho que é muito tempo, é arriscado, é não sei o quê, é piriri, é Uhum, pororó, entendeu? uhum, Então, nessa hora, você vai lá e flexibiliza. Por uhum, quê? Pela autoconfiança, por saber que, cara, não é boba também, você sabe com quem que você está lidando, o tipo de pessoa que você está lidando, e o que que você tem disponível no mercado. Você sempre faz essa comparação. Com quem que eu estou lidando e o que que eu tenho disponível no mercado. sim, Tem pessoas aqui, Joyce, que podia pagar o triplo, e já tive proposta de pagar o triplo, eu não trabalho. Ponto, uhum, esquece, não trabalho. Ponto. Entendeu? Porque justamente precisa existir, em primeiro lugar, eu hoje, depois, é o Alexandre, tá? Depois da minha experiência. Em primeiro lugar, cara, a pessoa. É a uhum, pessoa, sacou? claro, Tipo assim, a exatamente. pessoa é o lance para você manter uma relação de longo prazo. Uhum, Então, e eu tive algumas experiências, sem citar nomes, com pessoas até que você já conhece, que você faz parte do seu ciclo, que eu falei, cara, não trabalho, pode pagar 3 vezes, mas não trabalho. uhum. Não, É, eu também o tenho isso aqui. comportamento, o tipo de procedimento que você vê com as pessoas e tudo mais, não faz sentido para mim, entendeu? Uhum, é Então, isso aí. esse trabalho, assim, eu vou te ser muito sincero, por mim, acredito que eu deveria colocar sempre prazos acima de 1 ano, 1 ano Uhum, ou mais, tá? sim, Porque é um trabalho de base, trabalho de base. E neste primeiro momento, desse primeiro ano, tem também da questão da maturação da própria equipe, que é uma é. equipe, o que que acontece no ramo de BPO, tá? Geral, que eu trabalhei muitos anos com BPO e trabalho até hoje, né? Estou fazendo BPO. BPO, você cria uma equipe do zero. Uhum, Entendeu? Ela não existia ontem e no outro dia você cria. Então, e isso eu aprendi muito nas 5 estrelas. E eu era muito mais, a conformidade era muito maior. Quando eu cheguei lá, ele falou: relaxa, entra no contrato e atende. Atende significa o seguinte: você botou um bosta lá e ele não atendeu, você vai lá, pega o pano e limpa. uhum, é isso aí. Sacou? Uma empresa de 3 mil funcionários, hein? E isso é ensinado para toda a gerência, toda a supervisão e todo mundo. Porque o foco é o serviço, o foco é a execução, o foco é você entregar o que o cara precisa. O foco não é se você está com o melhor processo seletivo do mundo, com o melhor cara do mundo. Entregou? Não entregou, a equipe está ruim, ótimo. Então você vai lá, faz, executa, depois você corrige.
É meio que você falou agora. Executa, faz e depois sai corrigindo. É isso Então, aí. esse é o momento que a gente está justamente construindo cada uma dessas equipes dentro dos contratos. Uhum. Então, vai ter momento em que vai acontecer o que aconteceu, de sair e de você ter que ir lá e puf, pegar e fazer. Uhum. Agora, seria a extrema irresponsabilidade total da minha parte, foi por isso que eu tomei a decisão que eu tomei, de não fazer, de fazer diferente, entendeu? É, Esse é o ponto agora da gente achar, ganhar maturidade com essas pessoas, ter uma equipe muito boa, muito foda e também uma cobertura de equipe, que entra sim, no papo do treinamento que eu falei com você. sim, Então, sim. uniu essas duas coisas e flui. Mas é um pouquinho de paciência do seu lado, do Lucas, entendam isso um pouquinho. Entender que o nosso curto, médio e longo prazo é muito mais interessante. Porque tem consistência no trabalho, tem pessoas comprometidas, com experiência e que Uhum. se curtem. Eu gosto muito de vocês, espero que vocês gostem de mim também. Eu gosto muito É, de verdade, entendeu? Tenho um respeito profundo por vocês, por você como profissional, você como pessoa. E eu acho que é isso que vai valer a pena do troço fluir, entendeu? Por mais dificuldade, porque vai ter dificuldade, não tem como falar que não sim, vai. sim. Vai ter Mas é isso, percalço, é vai a ter dificuldade, vai preocupação ter que a buraco. gente tem pelo financeiro, pelo tempo, mas aí a gente vai conversar sobre essas coisas, né? Vamos ver como é que vai ficar a Luciane, espero que funcione, e aí a gente marca de falar só sobre isso. Sobre É, a Lu, uma preocupação. Eu uhum, tenho esse lance de falar muito. Ela é 4 vezes mais que eu. uhum. Isso a gente já pontuou, a gente já conversou. E o que é legal é que ela assistiu a primeira reunião dela, a outra cancelou. A segunda oportunidade que tinha, a menina cancelou. Eu queria muito que ela fizesse a Ah, era segunda. isso que eu ia te falar, assim, a gente tem na semana que vem a última semana do mês, Sim, do mês do RH. tem Não 7 amanhã. saiu, não saiu o e-mail, não saiu a newsletter, ainda, a gente só fez aquela comunicação no WhatsApp. A gente Para pode segurar, aproveitar e fazer pode. mais uma comunicação na semana que vem para poder ter mais sessões para ela fazer. Posso falar? Uhum. O que que eu planejei para isso? Hoje tem sessão disponível a partir do dia 30, tá bom? E ela tem 7 sessões para semana que vem. Aham. Essas 7 provavelmente não vão acontecer às 7, deve ter algum cancelamento que sempre acontece. Sim. Então, o que que a gente pode fazer imediato se você quiser? Hoje é sexta-feira, tem que ver disponibilidade, equipe e tudo mais, né? Dá para eu trazer essa agenda para 4 dias, então, tipo, a partir do dia 26 já teria reunião, aberto para ter reunião, porque tem espaço na agenda, e Uhum. aí poderia fazer uma segunda tacada. E pelo que eu vi, uma segunda tacada vem uma cacetada de gente. Você viu que um post faz de X1 Uhum. no lugar certo? Por isso que Sim, muitas vezes eu sei que a hora não segura aqui, que eu sei que na hora que dá a estimulada ali, vai de uma vez. E aí, se você não está preparado para atender aquele todo de uma vez, sim. Mas não eu tem acho que é um bom problema. período, porque o pessoal recebe início do mês. Isso. A gente tem o Então, dá início para do mandar mês. agora, Hã? tá? Dá para mandar agora. É só entrar ali Mas as aí é só no instruções. WhatsApp, né? Porque eu tinha pedido para o Rodrigo fazer para segunda-feira o e-mail e soltar nas redes sociais. E o link de destino o link de Aquele mesmo destino, link, aquele mesmo tá link, na tá? bio. Tá. Então, se já estiver pronto e quiser adiantar, pode adiantar. Inclusive, o Rodrigo entrou em contato comigo ontem à noite. Você deve ter dado a cutucada lá. Eu estava com 4 pessoas simultâneas aqui, que eu estou justamente fazendo a transição, né? Dos acessos, dando acesso para todo mundo, celular, não sei o quê. Aí virou 4, aí ele me chamou na hora que era o quinto. Eu falei, Rodrigão, segura aí, eu estou com 4 aqui, falando com você, todo mundo ao mesmo tempo, e já passei um briefzinho rápido para ele, que nós vamos precisar isso aqui. Mas se precisar, depois eu converso com você um pouquinho melhor. Tá? Que naquele momento ali já era tipo 8 horas da noite, alguma coisa assim, 7h30, 8 horas. Ele é E aí enrolado. eu pedi para ele dar uma seguradinha, porque eu estava com 4 ali, código e não sei o quê, e parará, tá? Mas se tiver de boa, segunda-feira pode soltar, eu já vou entrar para configurar a agenda e puxar 3 dias, porque 3, 4 dias, porque é o mais que o suficiente, já começa a encher a agenda dela para ela fazer. Pô, minha É, preocupação dessa semana com a Lu é dela pegar a tarimba de dar tempo de quê, Joyce? De ela fazer uma reunião e receber feedback. Se sim. ela pegar 4 reuniões num dia, vai ser Não, muito por isso que eu difícil estou de pensando receber para a feedback. próxima semana, entendeu? Soltar a semana que vem para as pessoas agendarem na primeira semana do mês, que é a semana que as pessoas têm dinheiro para fechar na hora. Pronto, pode Mas ser, tá falando. aproveitar o gancho de que está fechando o mês do RH, a gente deu um presente, você tem até o dia 30
para poder conseguir, entendeu? Uma sessão, uma mentoria de direcionamento de carreira. Nós vamos precisar mudar. Ainda está no mês do RH, não dá para falar sobre isso, né? Dá. A gente já tem que prestar atenção em qual é a próxima abordagem. Já Né? está claro para mim, a próxima abordagem o ano já passou da metade. O que você fez até Ótimo, agora perfeito, por perfeito, você, pela perfeito. sua carreira? Primeiro dia, né? Já passou, a metade do ano já passou. O que você já fez pela sua carreira? É isso aí. Agora, Cara, e detalhe, eu estou coletando depoimento. Você vai ver os depoimentos que vai chegar, animal. Da própria sessão, assim. E aí tem que fazer a correção do vídeo de vendas só da comunidade, que é aquele que eu já te passei. Que aí eu quero identificar as pessoas que eu só passei mentoria e eu vou jogar comunidade. E já ajustei no treinamento o padrão de que acabou esse negócio, mesmo que tenha potencial só falar de mentoria. Mostra as duas opções, ela está com as cartas na mesa e ela decide o que a pessoa quer. A gente não tem que voltar para fazer um remarketing falando que, ó, agora você tem a comunidade, entendeu? beleza. Eu senti potencial em várias pessoas lá para poder pagar. Uhum. Tinha E potencial a financeiro. Gabi, eu te mandei mensagem. O que você quer que eu faça? Que eu fale com ela hoje ou dá para esperar segunda-feira? Ela não Assim, o trabalha hoje. que acontece? É outra coisa, eu preciso apagar esse fogo lá na Fabi, nós estamos sem a closer lá. Então, eu O que acho que vai acontece? ser uma boa para ela, se você gostar dela, assim, se ela quiser. Então, é isso. Eu queria que você desse. Vamos criar uma barreira, que isso é uma forma mais rápida ainda do RH de fazer. Vamos agora acionar tudo que a gente sempre soube de RH e tem que fazer na prática. Joga uma barreira nela, já na hora que você for falar com ela. Ó, tem uma vaga lá no MD7, trabalhar com a Fabi, inclusive como closer, tá? Com remuneração excelente, é psicologia clínica. Uhum. Está acontecendo o processo seletivo agora, faz sentido para você? Vai Eu trabalhar não com. vou contratar você, o seu contrato aqui vai É, ser deixar finalizado. bem claro que não vai ter. Nós vamos encerrar o nosso contrato, tem mais tanto tentando para encerrar, só que você já tem a possibilidade de já sair daqui indo para. Quanto ela está ganhando hoje mesmo? 1.000. 1.000. Para ganhar 3, 4 vezes a mais, no mínimo, do que você ganha hoje. Tá? Uhum. E tem que gostar de falar com pessoas. Ela já viu alguma vez uma sessão de close? Já Deve ter viu? visto. Acho que sim. Então, tem que Mas gostar de é pessoas, de difícil, é limitado. atender. É, você já está falando assim, eu já tô, a gente já dá aquela desanimada, já tô Mas aprendendo assim, com você aí. talvez eu criei muita expectativa nela. É aquilo que eu estava falando. Eu quero trabalhar com gente e ela está aprendendo. Ela não gostou de aprender sobre RH. Então, tecnicamente, o que ela aprende, o que ela tem que orientar os alunos, porque ela é suporte, ela não é closer, ela é suporte. Então, são coisas diferentes. Agora, se ela tiver um script, um roteiro para fazer, talvez ela vá aprender aquilo e ela vai fazer. E ela vai estar falando da área que ela escolheu, que é a psicologia clínica. Ela não quer trabalhar no organizacional, entendeu? Então, o ponto que me fez decidir não permanecer com ela é porque eu não vou conseguir extrair mais nada dela. Eu não vou ficar com uma pessoa que não evolui. Entendi. Preciso de alguém que eu estou gastando tempo e essa pessoa está desenvolvendo aqui comigo. E não uma pessoa que está só ali fazendo o que tem que ser feito porque alguém está pedindo e não está aprendendo. Ela não está aprendendo. Ela repete as mesmas perguntas, as mesmas coisas. Então, você vê que a pessoa não está conseguindo aprender. O que ela aprende fácil? Coisas que são muito mecânicas. Colocar coisa na plataforma, coisa que tem um tutorial, que tem um jeito de fazer. O Lucas deixou com ela um tutorial para ver a parte financeira, né, dos alunos. Ela conseguiu fazer. Isso ela consegue fazer. E Agora, energia, motivação, ela é ela, o que que você acha? animada, isso é. É, é A meu perfil amigo, dela, qual que é a perfil? Ela tem quantos anos? 23. 23. Bom, então, joga, sente, dá as notícias, ó, Vou te já que passar o perfil bate a dela, só. o telefone dela. Isso. Bate a sopra e vê. Se você e deixa tipo ela assim, ela tem que dar o passo. Ela tem que dar um Vou passar passo. teu contato, ela tem que se virar lá e falar contigo. É, e falou, ó, a vaga é urgente e o processo seletivo está para iniciar. Então você vai precisar agir rápido, Uhum. ok? Porque eu não queria nem não queria cometer a mesma situação. Se ela tiver perfil e for bacana e andar legal, aí eu nem disparo o processo, entendeu? Sim, Quero fazer o sim. que eu não fiz, quero já usar o contrário. Segunda-feira de manhã eu tenho reunião com ela, 10 horas da manhã, com ela e com a Paty. Aí a gente já vai conversar com ela e eu te falo qual é o resultado, tá?
Fechado? Deixa eu ir lá que eu tenho que almoçar, que eu tenho mentoria depois para dar. Beijo, coração. Até a próxima. Manda a gravação para mim. Pode deixar. Um Valeu? beijo. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até breve.